Olá, meu nome é Gustavo Gomes e eu sou médico nuclear da Clínica Núcleos. Nesse vídeo eu apresento mais um trecho do webinar Manejo do carcinoma diferenciado da tireoide refratário, onde eu falo sobre a visão do médico nuclear sobre esse tema. Para assistir o webinar completo, clique no link na descrição do seu vídeo. Fique bem e até a próxima. Compartilhar então a visão da medicina nuclear, né? Indo direto ao ponto, a gente tem essa agenda, vamos falar um pouquinho do que a medicina nuclear pode contribuir em termos de diagnóstico e também na terapia. A gente sabe que o radioiodo é uma droga que não foi submetido a estudos de aprovação, fase 1, 2, 3, mas que está aí há quase 8 décadas, né? E é entendida hoje como um excelente modelo de radioterapia em nível molecular. E isso é o que a gente vê na prática do dia a dia, do tratamento desses pacientes com carcinoma diferenciado de tireoide. Eu trago aqui um exemplo. Qualquer médico nuclear aí atuando há alguns anos tem casos semelhantes de uma paciente aqui com, além de resíduos tireoidianos, linfonodos no leito e metástases ósseas aqui já disseminadas, também envolvimento pulmonar difuso. Após uma dose terapêutica adequada, essa paciente volta aí 18 meses para um controle com uma tiroglobulina zerada e uma PCI absolutamente normal. Isso é o que realmente o radioiodo pode fazer. O grande problema, como a doutora Cristiane já introduziu, é quando não há mais a captação do iodo, ou quando não há essa captação do iodo. Eu trago esse gráfico aqui bastante interessante, de um trabalho relativamente antigo, mas que mostra para a gente como realmente muda o prognóstico desses pacientes. A gente tem aqui um follow-up bastante interessante de 40 anos de pacientes após o descobrimento de metástases do carcinoma da tireoide, onde a gente avalia aqui a sobrevida de 3 grupos distintos. O primeiro grupo, que havia captação do iodo 131, teve uma resposta completa ao iodo. O segundo grupo, que apresentava essa captação inicial, mas a despeito da dose terapêutica, continuou com uma doença persistente. E o terceiro grupo, que desde o início já não tinha captação do iodo. Aqui, para a linguagem mais da comunidade médica nuclear, a gente pode dizer que esse aqui é o paciente que capta bastante iodo, esse aqui é o paciente que talvez capte um pouco menos iodo, já tenha captação FDG, já esse paciente não apresenta captação iodo e só apresenta uma avidez geralmente mais acentuada aí pela glicose marcada. E o prognóstico muda absolutamente. A gente tem aqui, então, os pacientes com carcinoma bem diferenciado nessa primeira curva, que tem uma sobrevida melhor. Os pacientes que a gente pode entender que se desdiferenciaram e que são alvo dessa conversa nossa, é aqueles pacientes que desde o início já tinham uma doença indiferenciada. O desafio do manejo desses pacientes é identificá-los em primeiro lugar e fazer com que essa curva de sobrevida saia, então, de perto dessa curva dos indiferenciados e se aproxime ao máximo da curva daqueles pacientes com carcinoma diferenciado. Acho que esse é o desafio de quem conduz esses pacientes. A gente sabe, como a doutora Cristiane já falou, cerca de 20% a 30% dos carcinomas diferenciados, eles acabam se desdiferenciando por perderem a capacidade de captar iodo. Isso geralmente é ligado a uma mutação do NIS, que pode ser precedido por mutação em diversos genes, que a doutora Cristiane ressaltou. E já os carcinomas de células de Hürtel, a grande maioria deles já apresenta de largada, de entrada, mutação do NIS. Em termos de diagnóstico, eu acho que o diagnóstico genético molecular, que é aí da autoridade da Cristiane, do doutor André Murat, isso já foi e deve ser ainda um pouco mais mencionado. Eu trago apenas esse slide que mostra que realmente aqueles pacientes que são iodo-refratários, eles tendem a ter uma mutação bem mais importante, um percentual muito maior de mutação quando comparado àqueles pacientes que não são iodo-refratários, aqueles pacientes que apresentam captação do iodo. Essa é a base que justifica, então, esse comportamento. Bom, e o que a medicina nuclear pode contribuir, então, em termos de diagnóstico? O iodo continua sendo aí um agente bastante interessante. Do ponto de vista técnico, eu trago aqui essa imagem. Essa aqui é uma imagem do leito tireoidiano, que é a cabeça, os ombros, o tórax, parte inicial do tórax do paciente, com captação fisiológica aqui em nasofaringe, boca, glândulas salivares. Olhando aqui, pode dizer que realmente esse paciente não tem resto, resíduo tireoidiano ou captação que justifique uma terapia. Mas essa é uma imagem feita com uma baixa dose de iodo 131. Quando esse paciente é submetido a um PET com iodo 124, a gente vê que sim, esse paciente tinha um resto tireoidiano. E quando a gente pega esse paciente inicialmente iodo negativo, e por algumas classificações até considerado iodo refratário,
e submete ele a uma dose adequada de iodo, uma dose terapêutica, a gente vê que essa lesão ela capta bastante o iodo e, não surpreendentemente, ela responde e deixa de existir nas imagens de controle. Então, para ressaltar aqui o aspecto técnico e do quanto é necessário a gente tomar cuidado e realmente ter toda a cautela para se fazer os nossos exames da medicina nuclear. Eu trago um caso nosso de uma paciente que foi encaminhada para a gente fazer uma dose terapêutica de 150 mg/RIS pelo endocrinologista. O paciente fez uma PCI pré-dose e o residente liberou essa PCI, não tinha nenhuma captação que chamasse atenção. Esse aqui é a face do paciente, mas por algum motivo eu olhei para essa área e perguntei para o residente se ele não tinha se importado, que ele falou, não, isso é uma contaminação muito comum, contaminação no cabelo. Eu falei, bom, essa é uma opinião, faz sentido, mas vamos fazer um SPECT-CT dessa paciente. E quando a gente faz o SPECT-CT, a gente encontra uma metástase no parênquima cerebral, justificando aí a ressonância magnética que a doutora Cristiane ressaltou como importante no estadiamento desses pacientes que já são iodo-refratários. Não é o caso aqui, mas trago esse exemplo para realmente mostrar o quão é importante a técnica que a gente utiliza. Então, uma dose adequada, o isótopo adequado, a técnica em termos de se executar as imagens tridimensionais, preferencialmente fundidas com template anatômico, que a gente chama de SPECT-CT, e tudo isso pode tirar o paciente de uma condição de iodo refratário ou não ávido pelo iodo, para um paciente que de fato apresenta metástases que não só captam, mas são responsivas ao iodo, com os baixos efeitos colaterais que a gente sabe que o iodo tem. Bom, e o FDG? Existe um papel? Sim, a doutora Cristiane já mencionou. Eu trago aqui essa revisão que fala que 100% dos pacientes, essa aqui é uma PCI realizada num equipamento bastante antigo, que a gente chama de imagens em spot, que a despeito de não apresentar captação importante no leito tiroidiano, tinha aqui uma sombra de captação no fígado. Então, o que esse trabalho fala é que todos os pacientes, mesmo que não apresentam captação do iodo nessa PCI diagnóstica, mas que tem essa metabolização hepática do iodo, eles têm um tecido que está produzindo, metabolizando esse iodo. Portanto, a sensibilidade do PET para se identificar esse tecido é de 100%. De forma bem prática, um outro trabalho interessante também, trabalho coreano, mostra para a gente e traz aqui o fim de um paradigma que anteriormente, sempre que a gente ia fazer o PET desses pacientes que não apresentavam captação, a PCI, a gente costumava fazer o estímulo com TSH. E esse trabalho, diversos estudos na literatura vieram para mostrar para a gente que, em termos de acurácia, a gente não tem uma justificativa para isso. De forma que hoje a gente faz sim o estímulo quando quer fazer os exames juntos, o PCI e o PET, mas só o PET não é necessário. Tá? Mas, sem dúvida nenhuma, tem uma boa performance, com uma sensibilidade bem razoável, uma especificidade bastante boa e pode ajudar a diagnosticar os restos, os focos, metástases de tecidos de carcinoma diferenciado ou em processo de desdiferenciação do carcinoma de tireoide. Eu trago um exemplo de uma paciente que, após uma longa jornada, múltiplas doses de iodo, apresentou uma PCI pós-dose negativa, então é considerada iodo refratária, foi submetida ao tratamento com sorafenib, mesmo assim progrediu com elevação de tireoglobulina em 2017, fez um PET conosco e o exame é esse que mostra, além de linfonodos no leito, linfonodos no hilo pulmonar, metástases em músculos, ossos, metástases no rim. E essa paciente, curiosamente, depois de não ter mais nenhuma opção terapêutica, foi submetida a um protocolo de dose máxima com iodo, cuja tireoglobulina caiu de cerca de 1.000 e alguma coisa para menos de 200. Então, mostrando que realmente esses critérios de iodo-refratariedade merecem ser discutidos. Uma outra opção em termos de diagnóstico, que também tem implicação terapêutica, são as imagens com análogos da somatostatina. Desde 2012, 2014, 2015, a literatura começa a trazer exemplos de pacientes que apresentavam PCI negativa, captação ao FDG, e mesmo no nosso antigo método de imageamento, o Ultrascan, tinham então essas lesões do carcinoma diferenciado de tireoide que apresentavam algum grau de expressão dos receptores da somatostatina. Essa é uma paciente nossa, uma jovem de 23 anos, que após submetida a tireoidectomia total em 2011 por um carcinoma papilífero, recebeu uma dose de 200 mg/RI, porque ela tinha a invasão grosseira da retrofaringe. Essa paciente, então, mesmo com essa dose alta, evoluiu com elevação da tireoglobulina, foi submetida a nova cirurgia. Em 2015 foi considerada inoperada e, mediante uma PCI com iodo negativa, a gente fez, então, um PET-DOTA que mostrou
exatamente essa área que vocês veem aqui com bastante captação do análogo da somatostatina. Essa imagem feita aqui com FDG, desculpa, esse é o FDG, e aqui o PET-DOTA mostrando que essa paciente tinha, no mínimo, tanta expressão de receptor da somatostatina nessa lesão, quanto hipermetabolismo glicolítico. E realmente a literatura então traz que o PET-DOTA ele pode ser aí uma alternativa para a gente identificar esse sítio de metástase ou de recidiva que seja do carcinoma em alguns pacientes. E ele é especialmente útil quando o PET com FDG não consegue localizar esse sítio, ou seja, um paciente com uma tiroglobulina em ascensão, PCI iodo negativa, o PET com FDG negativo ou equívoco, então eventualmente o PET-DOTA pode ajudar e abre também essa opção terapêutica. E mais recentemente a literatura tem trazido algumas coisas sobre o PSMA também nesse cenário. Eu trago para vocês aqui esse artigo que mostra alguns pacientes com captação frustra discreta no PET com FDG e já com o PET e PSMA mostravam um maior grau de captação, identificando com muito mais facilidade até um número maior de lesões com o PSMA. Então, mostrando que pode ser sim uma alternativa. Então, em termos de diagnóstico, o que esse estudo posiciona é que na experiência dos autores, na casuística deles, o PET com PSMA foi superior ao PET FDG, especialmente naqueles pacientes com carcinoma folicular de tireoide. Em todos os outros cenários, papilífero, Hürtel, o anaplásico, o FDG foi superior. Então, acaba sendo uma alternativa, talvez em casos mais específicos, mas que a gente realmente deve considerar como, nesse caso, que eu não vou pormenorizar, não vou entrar em detalhes agora, porque ele vai ser apresentado pela Fabiane Cesário, mas é um paciente nosso que a gente teve a oportunidade, então, de fazer a imagem com PSMA, e a gente viu que esse paciente realmente tinha expressão dessa proteína, dessa molécula na superfície do câncer de tireoide, das metástases desse paciente. Bom, em termos terapêuticos, então, o que há de disponível? Eu vou ser bastante breve, já falei da terapia, o que a gente, do diagnóstico, que a gente tem o diagnóstico e uma alternativa teranóstica pode ser utilizada. A doutora Cristiane falou muito bem já dos inibidores da tirosina quinase, que são drogas aí que têm um papel, muito embora consigam oferecer para os pacientes um ganho bem limitado em termos de sobrevida e alguns efeitos colaterais que por vezes acabam sendo um pouco mais complexos de serem manejados. Bom, e a medicina nuclear, o que traz então? Como a doutora Cristiane também já falou, eu acho que antes da gente decretar que esse paciente é iodo refratário, a gente precisa de questionar, sobretudo, alguns critérios que acabam permeando a literatura, talvez por uma certa pressão da indústria ou por desconhecimento mesmo. Então, eu trago aqui esse artigo do Dr. Van Nostrand compartilhado, foi um colega com o qual a doutora Cristiane também teve uma experiência fora e achei, para mim, é o melhor artigo que eu tive acesso aqui sobre iodo-refratariedade, onde ele questiona cada uma dessas classificações de iodo-refratariedade. Não é o foco, não é o objetivo agora, talvez a gente possa aprofundar um pouquinho mais na discussão, mas o fato é que para cada uma dessas classificações a gente pode encontrar exceções ou até mesmo base na literatura para relativizar significativamente. Um exemplo prático de uma jovem de 22 anos, operada em 2013 com carcinoma papilífero, recebeu uma dose de 150 mg, mas ainda nesse ano, coisa de 11, 12 meses depois, essa tiroglobulina começou a subir novamente. Fez um PET-FDG que foi positivo e, diante de uma PCI absolutamente negativa, como vocês estão vendo aqui, ficou a questão, bom, o que fazer com essa jovem? Uma jovem rígida, sem qualquer sintomas, veio consultar conosco, discutimos com os colegas endócrinos e decidimos fazer uma dose empírica de 200 mg. E com essa dose a gente vê que, de fato, essa paciente tinha captação do iodo, não só no leito, em linfonodos, aqui no leito tiroidiano, na fúrcula, mas numa lesão pulmonar também, melhor identificada aqui nas imagens SPECT-CT. Então, antes de descartar iodo, é importante a gente considerar, discutir o caso, porque, de fato, o iodo continua sendo, nesse cenário, uma droga ativa, com bons resultados e efeitos colaterais muito restritos. Um outro caso nosso, paciente já de 52 anos, fez a tiroidectomia dele em 2010 para um carcinoma folicular, recebeu uma dose de 200 mg e cerca de 5 anos depois essa tiroglobulina começou a subir, fez uma PCI absolutamente negativa, PET-FDG positivo. Então, o que fazer? Fizemos um protocolo de dose máxima, demos uma dose que por muitos pode ser questionada, mas para quem sabe trabalhar com dosimetria e faz esses cálculos, a gente estava bastante seguro de que essa dose não seria tóxica e foi eficaz para esse paciente. A gente conseguiu reduzir essa tiroglobulina.
E um outro ponto também, já muito bem colocado anteriormente, é a possibilidade desses pacientes que mesmo numa pós-dose já não apresentam mais captação do iodo, uma vez que eles são submetidos a drogas que promovem essa rediferenciação, como o selumetinib, os pacientes podem voltar a captar iodo. Eu acho que essa é uma prática que, apesar de eu não ter experiência, acho bastante relevante e espero que a gente em breve já tenha acesso. Eu sei de colegas em São Paulo que já conseguiram usar, bem esporadicamente, mas espero que a gente tenha acesso mais amplo a essas drogas e consiga, então, continuar ofertando iodo para esses pacientes. Os análogos da somatostatina, marcados com tecnécio, com galho, são usados para diagnóstico, e uma vez marcados com lutécio ou ítrio, podem ser também usados para terapia, não só naqueles pacientes com carcinoma medular, mas também com carcinoma não medular, carcinoma diferenciado ou desdiferenciado da tireoide. Alguns trabalhos trazem isso. Esse é o caso daquela paciente que eu mencionei, que após apresentar então, um PET-FDG positivo, apresentou também captação no PET-DOTA, e a gente fez a terapia com lutécio, que é uma imagem desse pós-lutécio, e a gente vê que o resultado de um PET-DOTA de controle, mostrando que essa lesão ela regrediu significativamente. O interessante é que o PET-FDG dessa paciente, que mostrava bastante captação antes, zerou a captação, não apresentava mais qualquer captação ou hipermetabolismo glicolítico após a terapia com lutécio. Um outro caso foi o primeiro paciente com carcinoma desdiferenciado que a gente tratou com lutécio, uma história também bastante comprida, de algumas doses de iodo, recidiva, cirurgia, elevação da tiroglobulina com PCI negativa. Então a gente tem aqui a PCI de iodo negativa, fizemos o PET-FDG positivo, na época a gente ainda não tinha o PET-DOTA, fizemos o Octroscan, retrospectivamente localizamos aqui que os focos de positividade do FDG também estavam presentes, submetemos esse paciente ao lutécio, a gente vê aqui a queda da tiroglobulina desse paciente com iodo, mas sem precedentes. Quando fez lutécio, a tiroglobulina caiu, muitos pacientes perdeu o segmento, começou a fazer uma terapia com campos magnéticos, cristais. No final das contas, a gente, depois de muita luta, em 2019, conseguiu contato com ele, conseguimos reconvocá-lo, e eis o PET-DOTA dele absolutamente negativo, o PET-FDG mostrando uma tênue captação questionável aqui no leito, com uma tiroglobulina estimulada bastante aceitável, paciente que realmente era iodo refratário e não tinha mais opções. Então é isso que a gente vê em termos de análogo. E o que a literatura traz, esse artigo de revisão, posiciona de forma muito elegante que então a terapia com os análogos da somatostatina, elas têm respostas similares às terapias com inibidores da tirosina quinase, porém elas têm um impacto menor em termos de efeitos colaterais, portanto oferecem uma possibilidade de qualidade de vida melhor para esses pacientes com menos complicações. A PRRT, exatamente aqui, Peptide Receptor Radionuclide Therapy, que é a terapia com os análogos da somatostatina. Interessante esse artigo de 2015 que posiciona, então, para aqueles pacientes que apresentam captação, PET-DOTA ou qualquer outro exame com análogos da somatostatina, a terapia com lutécio seria uma opção a ser considerada, principalmente naqueles pacientes que têm uma progressão, mas não tem tantos sintomas, uma progressão mais lenta, seria sim uma alternativa interessante com menos efeitos colaterais. E finalizando então, o PSMA aparece aqui com um potencial teranóstico também. Eu trago esse artigo que mostra aqui alguns casos de tratamento de pacientes com carcinoma desdiferenciados ou refratários ao iodo com o PSMA lutécio. Estão mostrando aqui o PET-FDG com as captações, o PET com PSMA também. E os autores concluem que, de fato, é uma alternativa e que pode ser, sim, uma opção para a gente controlar ou até ter resposta dessas progressões. Então, sumarizando aqui, finalizando, eu deixo essa mensagem que a medicina nuclear, ela continua tendo um papel diagnóstico mesmo nos pacientes considerados desdiferenciados ou, entre aspas, iodo-refratários, com estudos que otimizam a técnica das imagens com radioiodo, o papel do PET-FDG que está bastante bem consolidado, e as opções do PET-DOTA e, mais recentemente, o PET-PSMA. Em termos de terapia, vale a gente falar sobre a dosimetria, os cálculos de dose máxima tolerada desses pacientes, que a gente pode aumentar o iodo, aumentando a nossa eficácia terapêutica com toda a segurança para os órgãos críticos. Possibilidade ainda de uso de agentes de rediferenciação, que eu espero que seja uma realidade breve aqui no país, e lembrar também do teranóstico com o DOTA ou o PSMA marcado com lutécio.